Exatamente igual ao empréstimo que o Banespa fez ao governo federal quando se tratou da dívida externa. Muito obrigado, governador Mário Covas, pela sua participação no Bom Dia São Paulo. A gente volta ao Rio com o Renato. Bem, cai o imposto de importação de alguns produtos têxteis. Os técnicos do governo querem aquecer o inverno do real. Ana Paula Padrão. O consumidor já pode comemorar. A taxa de importação dos tecidos sintéticos, que hoje é de 70%, cai para 18% a partir da semana que vem. Viscose, lycra, nylon, poliéster, fica tudo mais barato. E essa mudança já pode, inclusive, puxar para baixo os preços das roupas de inverno, normalmente caríssimas. Já estava mesmo na hora de parar de proteger os fabricantes brasileiros. No ano passado, foi o lobby dessa indústria que conseguiu a elevação da taxa de importação dos tecidos. Só que a taxa de importação da roupa pronta continuou lá embaixo. Resultado, para importar 1,60 m de tecido para fazer uma blusa, o empresário gastava mais do que para importar a blusa pronta. O problema é que a indústria nacional morre de medo do fabricante lá de fora. Alega que a concorrência é desleal. Pois bem, a partir de agora, se algum país usar práticas desleais de comércio, o governo vai tomar medidas específicas contra aquele país e não dificultar a entrada de tecidos do mundo inteiro, como vinha sendo feito. Assim, todos ganham. O governo, que segura os preços no mercado interno e, portanto, a inflação. A indústria nacional, que vai ter que se modernizar para concorrer e, principalmente, ganha aquela figura geralmente tão esquecida na hora das decisões do governo, o consumidor. Isso promete um inverno quente na moda. E vamos agora ao movimento de negócios nas bolsas internacionais. Na Itália, a vitória da coligação de centro-esquerda do primeiro-ministro Romano Prodi gerou um clima de euforia ontem nas bolsas de Milão. Hoje os investidores caíram na real e a Bolsa de Milão abriu em baixa. Mas 10 minutos depois já atingia alta de 0,69%. Alta também na Bolsa de Paris, 0,13%. E na Bolsa de Tóquio, o movimento é de baixa, 0,02%. O mercado internacional está puxando para cima as cotações de alguns produtos na Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo. Uma boa notícia para os exportadores brasileiros. A semana começou com uma alta de R$ 5,50 no preço do café. A saca de 60 quilos foi cotada a R$ 143,50. A saca de soja, também de 60 quilos, subiu 12 centavos e foi cotada a R$ 13,65. Já o preço do boi gordo em São Paulo sofreu pequena queda. A arroba foi cotada a R$ 21,18. Outras notícias de São Paulo, de novo com o Chico Pinheiro. Chico. Março registra taxa recorde de desemprego em São Paulo desde o começo do real. Segundo uma pesquisa do Diese, 100 mil trabalhadores perderam o emprego no estado. E agora, o total é de 1.238.000 pessoas desempregadas. Um programa para evitar a exploração de menores no trabalho é considerado modelo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Esse programa vai ser estendido para outras regiões do estado. Pelos cálculos da Promotoria de Justiça, o número de menores que trabalham ilegalmente na agricultura da região caiu de 4.092 para 800 no ano passado. Os promotores afirmam que essa redução é fruto de uma fiscalização constante realizada em conjunto com os sindicatos e com o Ministério do Trabalho. Nós estamos iniciando ainda este mês um trabalho de fiscalização no meio urbano para também combater o trabalho ilegal de crianças e adolescentes na cidade. Aí um bom exemplo de Ribeirão Preto. E mais de 1 milhão de alunos das escolas estaduais e de algumas escolas particulares estão fazendo hoje uma prova de avaliação. Com esse super exame de matemática e português, a Secretaria da Educação quer ter um perfil da qualidade de ensino em todo o estado de São Paulo. Voltamos ao Rio com Leilane. Um dos vilões da Previdência é condenado a 17 anos de prisão. O julgamento do ex-procurador do INSS, Tainá de Souza Coelho, durou mais de 7 horas e só terminou no fim da noite. Ele foi responsável por um dos maiores rombos da história da Previdência. Uma fraude de 277 milhões de reais. O ex-procurador não compareceu ao próprio julgamento. Ele tomou uma dose excessiva de tranquilizantes e foi hospitalizado.
Tainá de Souza Coelho autorizou o pagamento de indenizações milionárias a 8 segurados na época em que era procurador do INSS. Com o dinheiro roubado da Previdência, ele comprou um Aras e vários apartamentos de luxo. Os bens foram bloqueados pela Justiça. O ex-procurador foi condenado a 17 anos em regime fechado por formação de quadrilha e desvio de dinheiro público. Ele vai ter que pagar uma multa de R$120 mil. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Gama Malcher, disse que vai mandar instaurar um inquérito policial militar para saber como o ex-procurador conseguiu os tranquilizantes. Ele estava preso há 2 anos num batalhão da Polícia Militar. A criação do Ministério da Reforma Agrária. E a crise militar no Paraguai com a rebelião de um general do Exército. Nós voltamos logo depois do intervalo. Agora são 7h46. Resolva de vez os problemas do seu condomínio. Segundo a Expo Síndico, os melhores fornecedores e prestadores de serviço vão estar reunidos na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. As últimas novidades e tudo o que você precisa saber para melhorar o serviço do seu condomínio. Chame o síndico, o zelador e os condôminos e participe. Palestras diárias de 26 a 28 de abril na Bienal do Ibirapuera. O seu condomínio é seu patrimônio. Casa, apartamento, escritório, galpão, terreno. O melhor guia semanal de imóveis de São Paulo está nas bancas. É o Banco Imobiliário. Com as notícias do mercado, tabelas, cotações, entrevistas, dicas e milhares de ofertas organizadas por bairro e tipo de imóvel. Procurou, achou, anunciou, vendeu. Banco Imobiliário, todos os dias nas bancas. Ricardo Boechat revela o uso exótico que alguns oficiais da aeronáutica vêm fazendo dos aviões da FAB. Boechat. Renato, olha, esse de fato é um uso no mínimo muito estranho, viu? Tá faltando papel aqui. A austeridade no uso da coisa pública definitivamente não decolou no Brasil. Um dossiê que começou a circular ontem no Rio revela que a Força Aérea Brasileira está sendo usada para trazer muambas do exterior. Em novembro do ano passado, por exemplo, um cargueiro C-130 da FAB foi a Londres e Paris e voltou de lá trazendo meia tonelada de encomendas destinadas a oficiais da aeronáutica. 37 coronéis e brigadeiros receberam caixas fechadas que chegavam a pesar mais de 20 quilos. E que estavam registradas no avião apenas como objetos de uso pessoal. Nos 3 únicos volumes cujo conteúdo foi identificado, estavam caixas do uísque escocês Johnny Walker e da cerveja inglesa Newcastle, que o Renato inclusive diz que é muito ruim. Nos outros caixotes, certamente não deviam estar guardados livros didáticos. A bonita Tereza Collor de Mello, musa do impeachment do presidente Collor, está desempregada. Ela não é mais secretária de Turismo de Alagoas, cargo que ocupava há quase 2 anos a convite do governador Divaldo Suruagi. O próprio Divaldo, porém, começou a ser pressionado pela filha, Mônica, que estava enciumada com o destaque que Tereza vinha recebendo da imprensa. Mônica tanto azucrinou o pai, dizendo que Tereza Collor tinha mais espaço do que ele no noticiário do Sul, que o pobre governador não teve alternativa. Demitiu a bela Tereza e extinguiu a secretaria que lhe dera de presente. Leilane. Mulheres com poder, complicado. Agora mulheres sem o poder. Agora sem o poder. Está saindo do papel o Ministério da Reforma Agrária. A decisão do presidente Fernando Henrique tem aliados importantes. Da união dos 3 poderes saiu uma lista de prioridades. Para tentar resolver o problema da reforma agrária, o Congresso se comprometeu a votar em regime de urgência 2 dos 26 projetos que estão parados. O que transfere da Justiça Militar para a Comum o julgamento de crimes de policiais militares durante o trabalho e o projeto que trata do rito sumário, que dá mais rapidez à desapropriação de terras. O Executivo vai enviar ao Congresso uma emenda constitucional que transfere para a Justiça Federal os crimes contra os direitos humanos. O Ministério da Justiça vai tentar uma forma de se ter mais cautela na expedição de liminares de reintegração de posse.
e vai discutir com os tribunais dos estados a criação de varas especiais para tratar da reforma agrária. Na reunião também ficou acertada a criação de unidades especiais de segurança coletiva. Como funcionava a Polícia do Império? Seria uma espécie de guarda nacional de caráter civil para agir em conflitos que pusessem em risco os direitos humanos. Seriam forças que, para intervir nessas questões críticas, em princípio, teriam que ter seguramente a solicitação dos governadores dos estados. O presidente Fernando Henrique Cardoso já está estudando a criação do Ministério Extraordinário da Reforma Agrária. O Senado Federal e acho que também a Câmara Federal estaria disposta a imediatamente, dentro do prazo de regime de urgência, votar uma medida nesse sentido, que acharíamos que era uma medida que agilizaria bastante as ações no setor agrário. O Ministério da Reforma Agrária deverá ter uma estrutura pequena, leve, como disse o presidente do Senado, José Sarney. Mas como os trabalhadores rurais recebem esta notícia? Vamos saber com Carlos Monforte, em Brasília. Monforte. Renato, o presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, ele não concorda muito com o ministro da Justiça quando fala Guarda Nacional. Francisco Urbano acredita que o Ministério da Reforma Agrária pode ajudar a resolver com mais rapidez os conflitos no campo. Quer dizer, ele concorda com o presidente do Senado quando fala da criação desse ministério. Por que o senhor acredita que a solução passa pela criação desse ministério? Isso é uma luta histórica dos trabalhadores rurais, desde que acabaram o IBRA ainda na defesa da volta do Instituto da Reforma Agrária, ter vinculação ao presidente da República. Isso porque isso dá status de política nacional, dá poder político de fato. Você não pode tratar uma questão da reforma agrária, do porte dela, como se fosse um penduricalho qualquer do Ministério da Agricultura. Tem que ter status de política de desenvolvimento, distribuição de renda e de emprego. Para isso tem que estar vinculado à presença da República, com status de ministro. Pode ser o INCRA em si, ou pode ser um ministério para ajudar nesse processo político. O senhor acha que criando o ministério soluciona o problema? Não é mudar, trocar 6 por meia dúzia, não? Não, não é. Aí nós não estamos tratando apenas do ministério. Nós entendemos que tem que ser a criação do ministério para dar status político de fato à reforma agrária, poder político a ela, a medida de mudança do rito sumário, um exame da legislação no processo desapropriatório, que ela é muito ruim, essa questão das liminares, recurso para a liberação no tempo certo. A agricultura não pode ter um ciclo biológico dela própria, que ninguém vai interferi-la. Então não pode liberar dinheiro a conta-gota, tem que estar lá à disposição. Você não pode tratar a questão de um conflito de terra igual a construir uma estrada, que você vai construindo, falta dinheiro, e aí você diz, bom, eu vou atrasar aqui 2 meses. Bom, você pode atrasar a estrada, o povo passa por um desvio, mas no conflito é teto a teto, tem que resolver logo. Agora, o senhor não está criando um ministério para o senhor mesmo? Porque estão dizendo que o senhor já está cotado para o ministro. Veja só, primeiro vamos tirar essa questão daí, eu só tomei conhecimento disso pela imprensa. Ninguém que tenha poder falou isso comigo. Não põe a culpa na imprensa, não. Não. Pelo amor de Deus. Não estou dando a culpa, não. Eu só tomei conhecimento pela imprensa. Ninguém que tenha poder tratou desse assunto comigo, portanto eu não sei disso. E nem é uma questão da CONTAG em si, nem de hoje. Isso é uma luta da CONTAG, do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, da maioria da sociedade civil. Você procurar a CNBB, ela vai dizer a mesma coisa. Procura o Movimento Sem Terra, ele diz a mesma coisa. Todas as organizações defendem esta elevação do Estado de Ministério. O Renato tem uma pergunta para fazer para ele, né, Renato? A pergunta é, para ele responder rapidinho, um ministério não é mais uma burocracia que pode atrasar tudo de novo? Não, se for um ministério com toda essa burocracia que tem hoje, eu concordo com você. Mas basta usar a estrutura do INCRA de hoje para esse ministério. Quer dizer, é a mesma estrutura que é grande, não é pequena não. O que falta é dinheiro, gente para assumir esses lugares e tocar a reforma agrária. O que falta é diminuir o número de papel. Acho que tem muito papel lá no Congresso, que falta aí no Rio, no Bom Dia, está faltando papel. Lá tem muito papel e pouco voto. Renato? Bem, agora nós já estamos com os papéis todos aqui, mas vamos agora ao ex-presidente do INCRA, o economista Paulo Iocota. Ele está com o Chico Pinheiro, em São Paulo, e ele tem talvez uma outra visão sobre a criação desse Ministério da Reforma Agrária. Chico? O Ministério da Reforma Agrária pode resolver o problema do Ministério da Agricultura, que, livre da reforma agrária, pode atender às necessidades políticas de acomodação, quem sabe, do PPB de Maluf ou de outro partido. Porque, segundo o Dr. Paulo Iocota, de 6 anos de experiência no INCRA, o Ministério da Reforma Agrária não vai resolver coisa nenhuma, vai complicar, ou não? Olha, o governo Sarney já fez essa experiência e foi um desastre. Pelo seguinte, o Ministério participa da administração direta. Ele não tem uma procuradoria específica, ele tem que socorrer da Procuradoria da República e acabaram desapropriando Londrina. Na realidade,
O INCRA tem uma procuradoria específica, ela é especializada em assuntos fundiários, muito mais competente que a da República. E estabelecer um outro escalão da administração é uma forma errônea. Perde agilidade. Na realidade, sempre que você quer agilizar o problema, você diminui a quantidade de escalões e não aumenta. Bom, o Renato Machado tem uma pergunta do Rio de Janeiro também. Renato. Na sua experiência como presidente do INCRA, os assentamentos puderam ser feitos mais rapidamente do que hoje? Bom, na realidade, eu tive algum problema de áudio. No entanto, posso dizer basicamente o seguinte. No passado, havia um volume muito mais grande de assentamentos, porque o INCRA estava muito mais estruturado. Ele foi desestruturado nesses últimos anos, virou motel. Os presidentes ficam meses ou semanas só no INCRA. Bom, e tem um problema aí, que ele coloca num artigo aqui, eu estava vendo aqui um artigo de 12 páginas do Paulo Iocota, que é sério. Essa estruturação leva anos. Enquanto isso, o governo, as autoridades, estão andando a reboque do problema, não é isso? É verdade, porque na realidade eles estão tentando resolver os problemas que já existem, as invasões. É claro que as invasões são cruciais, no entanto o governo tem que ter um programa de médio e longo prazo e tem, na realidade, que privilegiar aquelas áreas onde existem já trabalhadores assentados. Hoje não existe uma política agrícola, o setor agrícola todo está sendo submetido a uma pressão muito grande e nós estamos desempregando pessoas. Bom, vamos a Brasília. O Monforte também tem uma pergunta para o senhor, doutor Paulo. Monforte? Chico, não sou eu não. O Francisco Urbano aqui da Contar, ele quer fazer uma pergunta, não é, senhor Francisco? Eu não sei se é uma pergunta, é contestar, inclusive, o que o Paulo Iocota está falando. O ex-presidente Paulo Iocota foi o presidente de ajudar a regularizar as chamadas fronteiras agrícolas, que era mais garantir os grileiros do que fazer desapropriação. O problema aí não é você acabar o poder do INCRA, não. É você levar o ministro da Reforma Agrária seja o mesmo presidente do INCRA, usando a estrutura do INCRA. Não é que é uma estrutura nova, não. É manter essa estrutura do INCRA como um estado de ministério, para que você possa agilizar esse processo. Hoje você tem, o INCRA vai para o Ministério da Agricultura, que é o Ministério Patronal, que o senhor sabe disso. Como é que vai discutir reforma agrária? Aquele que só discute agricultura de exportação e de monocultura. Tem um poder político junto à presença da República para fazer isso. E eu conheço bem todo esse processo do INCRA no passado e hoje. Urbano, na realidade nós realizamos 150 mil assentamentos em 5 anos. O nível de desapropriação foi muito mais elevado. Mas o problema da regularização fundiária, essa é extremamente importante. Se nós vermos esse assunto do sul do Pará, na realidade a confusão que existe, os andares de propriedades que existem, o prejuízo para os poceiros legítimos, tudo isso tem que ser preservado. Não há ação de afogadilho. Esse negócio de gestões ou formas de acelerar o trabalho, ele tem que ocorrer, na realidade, com uma estruturação adequada, com diversas frentes de trabalho, com capacitação profissional e utilização de técnicas hoje sofisticadas. Nós podemos fazer mapeamento, podemos fazer topografia utilizando satélites. Muito obrigado, doutor Paulo Iocota, pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil e obrigado também ao presidente da CONTAG, Urbano, que está lá em Brasília. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia. As crises que o Brasil está vivendo... O militar mais influente do país. O general que tem pretensões de ser candidato a presidente não aceitou o afastamento, se rebelou e mantém 5 mil homens aquartelados. Mas eles não chegaram a sair às ruas e também não há informações sobre confrontos em outras partes do país. Oviedo deve ser acusado de insubordinação e, de acordo com as leis daqui, fica impedido de assumir cargos públicos por um período de 10 anos. Agora pela manhã o clima é de tranquilidade aqui em Assunção. Wilson Kirsch, de Assunção, Paraguai. Em 89, a história paraguaia começou a mudar. Um golpe militar tirou do poder o general Alfredo Stroessner, que comandou o país com mão de ferro por mais de 30 anos. Hoje ele vive aqui no Brasil. Em 93, as urnas levaram ao governo o primeiro-ministro, o primeiro civil em 40 anos, Juan Carlos Wasmosy. Ganhou com o apoio do general Lino Oviedo, que representava a facção moderna do exército paraguaio. Foi o mesmo Oviedo que, de pistola e granada em punho, prendeu o general Stroessner e o filho dele no golpe de 89. Depois disso, não parou de subir até chegar ao comando do exército. Um homem ambicioso, quer ser presidente
e não aceita o que diz a Constituição paraguaia, que militares na ativa não podem participar de política partidária. E agora os destaques dos principais jornais da Europa e Estados Unidos. New York Times, novo governo italiano diante de uma tarefa difícil. Herald Tribune, uma virada histórica na Itália. Financial Times de Londres, Grã-Bretanha faz proposta de acordo na crise da carne. The Times, também de Londres, Grã-Bretanha pronta para negociar na crise da carne. The Independent, também na Inglaterra, documento secreto sobre desemprego chega ao governo. Na França, o Libération mostra o novo capítulo com as memórias de François Mitterrand. Le Monde, coalizão de esquerda vence na Itália. Le Figaro destaca as prioridades do futuro chefe do governo italiano, Romano Prodi. Corriere della Sera na Itália, Prodi, um governo para 5 anos. La Repubblica, o governo de Prodi. E na Espanha, El País, triunfo histórico da esquerda na Itália sobre a coalizão de Berlusconi. 23 de abril, dia de choro, dia de homenagem ao mestre da música brasileira. E no esporte, as eliminatórias para a Copa do Mundo. São 8h04. Acho que nós não temos mais do que 25 e essa opinião também da Embratur. Então, o que nós temos que fazer hoje, a partir de hoje, ontem, após um despacho com a ministra Doroteia, foram revogados os atuais critérios para classificação de hotéis. Nós temos 60 dias, vamos nos juntar com o Inmetro, com a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. Os técnicos vão provavelmente caminhar para um selo de qualidade. Esse selo de qualidade vai estar baseado dentro das regras aí do sistema ISO 9000, exatamente. Tá, dependendo então da qualidade do serviço é que vai ser a classificação. Exatamente, que é uma tendência mundial hoje. Isso vai dar uma maior credibilidade e tira a Embratur. Nós estamos num processo de resgatar a imagem da Embratur, né? Só que nós queremos chamar o setor privado para participar também e isso passa o Congresso de Hotelaria que vai ser aberto amanhã no Rio, nós estaremos lá, passa inclusive por isso que a Leilane falou aí de nós encontrarmos uma fórmula aí dessa questão de preços de hotéis, que os preços praticados são baixos nas operações turísticas, nos pacotes, e são altos para o consumidor que chega no balcão. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Renato. Orações pelo centenário do mestre que influenciou gerações de músicos brasileiros. E para homenagear esse que foi o mais carioca dos compositores, o Bom Dia Brasil reuniu jovens instrumentistas que têm em comum a paixão pelo chorinho e a admiração eterna pelo mestre Pixinguinha. Alfredo Viana Júnior era um homem elegante, generoso e simples. Tão simples que escondeu na gaveta durante 14 anos sua música mais conhecida, Carinhoso, criada em 1923. Pixinguinha achava que a música era básica demais. Hoje, ela é admirada como obra-prima de um gênero musical nobre, o choro, música popular do Rio de Janeiro, rica em improvisação e harmonia, um desafio ao virtuosismo dos instrumentistas. O compositor foi fiel à música e à bebida, e também à sua mulher, Albertina, tanto que morreu 7 meses depois dela, em fevereiro de 1973. A maior parte da obra que ele deixou é desconhecida do grande público. Pixinguinha era um músico perfeito, compositor, instrumentista, maestro, arranjador. Ele, inclusive, criou um jeito brasileiro de fazer arranjos já na década de 30. Mas, acima de tudo, ele cruzou a fronteira entre a criação popular musical, que morre porque é descartável, e a que vive para sempre porque é clássica. A música de Pixinguinha é eterna. Pixinguinha fez escola entre as gerações de músicos como esses, que surgiram a partir da década de 70. Vai aí um choro para o mestre, Ingênuo, a criação de Pixinguinha que ele próprio mais gostava. Uma vez que ele foi na casa do meu pai, eu toquei para ele esse choro naquele tempo,
E eu estava lendo no livrinho conforme estava escrito no livrinho, toquei, ele disse, tá muito bem, não sei o quê. Só que isso tudo aí é para tocar a oitava acima do que está escrito. E aí complicava na flauta, porque você vai para a terceira oitava, começa a misturar os dedos, é uma mão de obra danada. Aliás, eu nunca consegui tocar esse choro oitava acima. O Pixinguinha, na verdade, era um grande improvisador, né? Tem um choro do Pixinguinha que ele fez após uma feijoada, que se chama Saravulho, e que é uma complicação só. Você imagina ele vai fazer um choro depois de uma feijoada e de tomar todas. Então o Pixinguinha tinha essas facetas. Ele dava uma coisa na telha, ele improvisava e saía um choro inteiro e tal. Mas não sei se o Pixinguinha frequentou alguma coisa. Até tem um papo que ele parece que foi reprovado numa classe de harmonia, né, onde ele era mestre. Então, como o Garrincha também foi proibido de jogar porque tinha perna torta, o Marlon Brando não passou no teste, essas coisas que acontecem valorizam mais essas pessoas aí. São gênios que ocorrem de 200 em 500 anos, né? Mulheres que saem do sério, homens que rangem os dentes, os ciumentos lotam os divãs dos analistas. E a astrologia responde uma questão sobre Madonna. A superstar vai ser uma boa mãe? Agora são 8 horas e 14 minutos. De 1000 revoluções, o ciúme, esse antigo sentimento, continua atormentando os casais e lotando os divãs dos analistas. Ciúme. Sentimento doloroso que as exigências de um amor inquieto, o desejo de posse da pessoa amada, a suspeita ou a certeza de sua infidelidade fazem nascer em alguém. Até o dicionário busca um tom meio poético para definir o ciúme. Esse sentimento misterioso, às vezes assustador, mas acima de tudo, normal. É mesmo normal. Nem Rei Arthur, com toda a sua majestade, ficou livre de sentir ciúme de sua amada, Lady Guinevere, quando a encontrou com o cavaleiro Lancelot. A cena é de cinema, mas vive se repetindo por aí. A modelo Gláucia Tavares trabalha com pessoas bonitas, roupas curtas e provocantes. Faz parte da profissão. O marido dela está sempre por perto, embora não admita ter um ciúme assim exagerado. Tem aquela pontinha de ciúme que é normal em qualquer ser humano. Aí ele fica sempre por perto, que é pra ninguém encostar, né? Então, essa preocupação ele tem, assim. E se alguém se atrever, aí ele vai tomar satisfação, né? Claro. Zuíla e Jorge estão casados há 42 anos. Já conhecem os segredos e as manias um do outro. Aprenderam também a ter confiança. Mesmo assim, ela confessa. Se a gente tem uma coisa que a gente gosta, até um objeto, você não tem aquele cuidado, aquele zelo? A pessoa pega, papai, deixa isso aí, né? Quanto mais uma pessoa que a gente ama, que a gente tem aquele cuidado, aquele carinho, não vai deixar ninguém passar a mão, né? Acho que ela teve mais de mim do que eu dela, né? Verdade, dona Zila? Verdade mesmo, porque eu fico em casa, né? E ele sai. Por aí, ó, ninguém sabe o que faz. Se depois de tanto tempo ainda há ciúme, imagine a reação de pombinhos que estão há apenas 7 meses casados. Sandra e Ricardo estão naquela fase cor-de-rosa, cheia de paixão. E de ciúme, é claro. Maria, sou muito ciumenta. Uma vez que a gente rodou muito e até que encontrou um lugar que tinha pouca gente, pouca mulher, eu acho que só tinha gente. Aí, pouco tempo depois que a gente estava no local, já tinha pedido o almoço, que a gente foi almoçar, e chegou um ônibus lotado de mulher, foi a mulher para todo lado. O que eu fiz? Eu botei ele de frente para mim, não deixei ele, botei ele de costas para as mulheres, né? E não deixei ele olhar para nenhum canto. Se ele quisesse qualquer coisa, eu tinha que pedir o garçom. E quando é impossível evitar o assédio das fãs? É assim a vida de gente famosa. O bregstar Falcão até mostra para a mulher Graziella os bilhetinhos que recebe durante os shows que faz. Mas volta e meia se mete em encrenca por causa das fãs ousadas. Teve uma vez que a gente estava
inclusive num carnaval, numa festa assim, que uma fã pulou no meu pescoço, me agarrou, deu aquela chave de perna, então a minha mulher veio de lá e só não matou a criatura porque ela desagarrou logo. Foi isso mesmo, mas eu não cheguei ao ponto de querer matá-la não, né? Eu só fiz pegar na cinturinha e disse, peraí, minha filha. Brincadeiras à parte, o ciúme pode virar coisa séria e parar no consultório médico. É o que afirma o psiquiatra Antônio Mourão Cavalcante. Ele fez um estudo sobre ciúme, publicou um livro e hoje se dedica ao atendimento de casais com problemas. Nesse trabalho surgiram algumas certezas e alguns conselhos. Que se você começa a dar justificativas ao ciumento, se você começa a dizer, não, mas eu tô chegando atrasado, mas é porque não sei o quê, e como foi, como não foi, ele vai gradativamente se complicando. O que tem aí de abrir o jogo, me respeite, você me conhece, nós somos casados há 6, 7 anos, você sabe quem eu sou, eu não falo disso, eu não dou explicações. Vá se tratar, você está muito doente. Ciúme todo mundo tem, o duro é controlar. Madonna Veronica Louise Ciccone. Essa ítalo-americana não cansa de surpreender o mundo. Já detonou nos palcos todo o seu erotismo, escancarou suas preferências sexuais e até brigou com o Vaticano. Na semana passada ela aprontou mais uma, vai ser mamãe. Depois de ameaçar colocar anúncios nos jornais para arrumar um papai para o filhote, ela arranjou um bem pertinho, ali mesmo na trupe dela, o instrutor de dança. Ela é demais. E não pense que Madonna vai ficar só nisso, não. A astróloga Mônica Horta foi bisbilhotar o mapa astrológico da popstar e descobriu que a loura vai ser uma autêntica mama. Madonna nasceu às 7 da manhã do dia 16 de agosto de 58, em Bay City, Michigan, Estados Unidos, com o sol em Leão, signo dos que gostam de brilhar, dos que não conseguem viver sem plateia. Alguém duvida? A cantora tem Vênus também no signo de Leão. O que isto provoca? Nem precisamos dizer. Agora, o mundo vai conhecer o lado que ficou oculto em Madonna. Uma lua em Virgem. E lua, na astrologia, descreve aquilo que se espera da mãe. E mãe de Virgem não é fácil. Super protetora, obsessiva, cuida da comidinha, da roupinha, das fraldinhas, até mesmo daquelas usadas. Nunca tente esconder uma unha suja de uma mãe virginiana. E tem mais. Madonna tem Plutão junto da Lua. Esta criancinha vai ter uma mamãe controladora e ciumenta. Ninguém é mais ciumento do que uma mulher sob a forte influência de Plutão. O bebê chega numa hora boa para Madonna dar um tempo em casa. Saturno, Urano e Plutão estão detonando a criatividade da cantora. Os críticos até já sacaram isso. Mas passa. O tempo vai ser suficiente para Madonna desmamar o filhote e deixar de lado o avental todo sujo de ovo. Daqui a pouco, uma entrevista com Maria Luísa Mendonça, atriz das personagens difíceis e polêmicas. São 8h22. Lei de Murphy, capítulo 13, parágrafo 31. A chance de algo dar errado é diretamente proporcional ao valor do prejuízo. O AP Seguros, a seguradora número 1 da França, com você no Brasil. Eleitor, dia 5 de maio, encerra-se o prazo para inscrição eleitoral e transferência de títulos de um estado para outro. Procure já o cartório eleitoral de seu bairro. Evite as filas.
CBN, a rádio que toca notícia 24 horas. Uma atriz com pouco tempo de carreira e personagens que ficaram marcados na memória do telespectador. A hermafrodita de Renascer, a homossexual de Engraçadinha e a destemperada de Explode Coração. Nós vamos conversar com Maria Luísa Mendonça. Maria Luísa, você que está começando tão novinha e já com personagens tão difíceis e marcantes, foi uma opção ou aconteceu? Não, aconteceu. Eu entrei com um personagem híbrido, né? Mas que me desafiava e isso foi maravilhoso, de poder entrar com um personagem que eu sentia assim, precisava de uma atriz para fazer. Eu vinha do teatro, eu tinha feito, antes de fazer a Buba, que foi o primeiro personagem, eu tinha feito Julieta, né? Então era um desafio fazer Julieta em decassílabos, né? Então, assim, entrar na televisão desse jeito foi muito bom. Mas você não teve medo, hora nenhuma? Medo é uma coisa que eu tenho sempre. Se eu não tenho medo, não vai ser bom, entendeu? Eu gosto do desafio, eu gosto de trabalhar assim. Então é isso, medo eu tô aqui agora, de falar. E a Engraçadinha, a personagem da Engraçadinha, que era uma... que mudou radicalmente, né? Da primeira fase para a segunda fase, ela sai de uma personagem ingênua, meiguinha, para uma personagem completamente diferente. Esse trabalho, como foi para você? Foi um trabalho, eu acho que eu estudei 1 ano para fazer essa personagem. Eu sabia muito tempo antes que existia essa minissérie e eu comecei a fazer um estudo bem antes. Depois que eu fiz Renascer, eu fui fazer Valsa número 6, fazer um monólogo do Nelson. Então, eu sou uma apaixonada por Nelson Rodrigues. Então, não foi um primeiro contato assim. Minha história vem do teatro, né? Poder fazer Nelson Rodrigues na televisão com o tratamento que teve foi muito bom. Foi um momento muito especial em poder trazer muita coisa do teatro com coisas que eu tinha aprendido na televisão. Esse equilíbrio, para mim, foi um trabalho muito sofisticado. Foi muito bom de ter feito. Você gosta de poder circular nesse meio, teatro e TV, né? Eu tô louca para fazer cinema. Tá louca para fazer cinema? Pronto, estamos Meu aí sonho. com um grande desejo pronto para ser realizado, mesmo, né? Mesmo. E a Vera de Explode Coração? Ela gera, quer dizer, opiniões bem diferentes, né? Algumas pessoas adoram a Vera, outras odeiam a Vera. Eu acho ótimo, porque a primeira personagem foi a Buba, né? A Buba era um doce, né? Então, assim, que bom que a Vera não é esse doce. Quer dizer, eu me sinto homenageada das pessoas odiarem, entendeu? Terem raiva da Vera. E na rua, isso aparece na rua? Não, com o público? tem um respeito, um carinho muito grande com o público comigo. Isso é muito legal, diferenciam bem. Eu acho legal. Fala, Leila. Qual delas você gosta mais? Não quatro? tem. Gosta de todas? Cada um em especial. Agora, eu só queria dizer uma coisa. Eu não consigo, essa coisa de atriz que só fez personagens polêmicas, isso não é isso, né? Foi o que aconteceu. Eu tenho 26 anos, é muito novo. Vem muita coisa por aí. Vem muita coisa por aí. Vem muita coisa por aí. Maria Luísa, muito obrigada pela tua participação aqui no Bom Dia Brasil. O prazer foi meu mesmo. Tenham um bom dia, vocês. Um bom dia para todos.